O Evangelho de Mateus aponta que o Senhor Jesus, na última ceia, pega um cálice e diz: bebam todos dele, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Embora o Senhor fale que o propósito do seu sangue era nos remir dos pecados, ele dá um destaque com uma frase especial: o sangue da aliança. Entre as várias percepções que devemos ter da importância e da ação do sangue de Jesus nas nossas vidas, está essa frase proferida pelo próprio Jesus: o sangue da aliança. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos entender um pouco melhor. Estou hoje em Niterói, no Rio de Janeiro, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Em todo o Novo Testamento, começando dos Evangelhos, se estendendo pelas Epístolas e mesmo no livro do Apocalipse, nós vemos uma ênfase no sangue de Jesus. Algo que é vital dentro da ideia e do conceito de redenção em vários aspectos e desdobramentos. Podemos enfatizar o assunto desse vídeo, a aliança firmada no sangue, podemos falar da purificação dos pecados, podemos falar do sangue como a moeda de pagamento do resgate, da obra de redenção, enfim, estamos falando a respeito de algo essencial, vital, dentro da obra de Cristo. Mas quando falamos sobre o sangue da aliança, há uma construção bíblica que precisa ser compreendida, né? Porque nós precisamos entender que recebemos hoje uma mensagem que vem sendo pregada há muito tempo. Mas antes da mensagem do Evangelho ter começado a ser proclamada 2000 anos atrás, Deus foi estabelecendo e revelando de forma lenta, progressiva, fundamentos para essa mensagem na própria lei de Moisés, antes mesmo de usar Moisés para comunicar a lei, quando Deus se revela ao patriarca Abraão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Ou seja, havia uma construção que visava a revelação do Evangelho e de tudo aquilo que no Novo Testamento é intitulado de a chegada dos bens vindouros, aquilo que foi sinalizado profeticamente e se cumpriu em Cristo Jesus. E para que a gente compreenda isso, é necessário levar em consideração algumas coisas. Em primeiro lugar, quando falamos a respeito de aliança entre os povos antigos, né, do Oriente, antes mesmo da formação da nação de Israel e do povo hebreu, já existia o conceito de aliança. Aliança era o mais sagrado nível de compromisso, de pacto, de acordo que alguém poderia firmar. Mas entre eles havia um especial, que tinha uma conotação ainda mais séria, irrevogável e sagrada, que era chamada aliança de sangue. Muitas vezes firmada com o derramar do sangue dos próprios que faziam aliança, às vezes usando de forma representativa sangue de animais. Mas curioso é você observar que Deus chama Abraão para uma aliança. E nessa aliança nós vemos um ritual que era conhecido desses povos antigos como um ritual de aliança que era feito entre os homens. Não era algo exclusivo para ser feito com Deus. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 15, no verso 10, a Bíblia diz: Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades uma diante das outras. Depois o texto vai mostrar que Deus, na forma de um fogo fumegante, passa entre as partes. A maioria de nós que não conhece esse elemento cultural não consegue entender que se tratava de um rito de aliança. Mas, por exemplo, em Jeremias, no capítulo 34, no verso 18, nós lemos: farei com os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, o mesmo que eles fizeram com o bezerro que cortaram ao meio, para passarem entre as duas partes. Quando cortavam o animal, derramavam o seu sangue, caminhavam entre as partes, o próprio Deus está dizendo que isso é um rito de aliança, que homens da nação de Israel tinham feito, mas não tinham honrado a aliança. E Deus está dizendo: eu vou julgá-los por não cumprir a aliança. Mas ao fazer menção disso, ele acaba nos revelando aquilo que na época todo mundo já sabia, que isso era um rito de aliança. E ao firmar isso com Abraão, Deus estava usando elementos conhecidos para demonstrar a força do seu compromisso. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 17, 9 a 14, nós lemos: Deus disse ainda a Abraão:
guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Essa é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência, todos do sexo masculino, que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal da aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem deve ser circuncidado, que nasceu em sua casa e o que você comprou por dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do povo, pois quebrou a minha aliança. Deus falava de um rito de aliança que deixaria um sinal, uma marca, mas que envolvia com aquele rito específico do corte do prepúcio, derramamento de sangue. Porque entre os povos antigos, o mais sagrado nível de aliança era aquele que envolvia sangue. Então, esse é o entendimento que temos de algo que já era conhecido antes da lei. Quando chegamos no momento da lei, nós percebemos Deus trabalhando exatamente os mesmos princípios. Por exemplo, no livro de Hebreus, explicando a obra de Cristo e a ação do sangue de Jesus por nós, a palavra de Deus diz o seguinte, Hebreus capítulo 9, eu vou ler a partir do verso 15 até o verso 22. O texto diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, está falando de Jesus, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei, enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue. Então vamos lembrar de algo. A força do testamento depende da morte, e por causa desse elemento, a necessidade de morte, é necessária a presença de sangue. Daqui a pouco vamos entender o que o sangue significa e por que entra nesses rituais. Verso 19, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água lã tingida de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Aliança firmada com sangue, remissão por meio do sangue, purificação através do sangue, todos os elementos que estamos abordando no ensino desse e de outros vídeos que estão apresentados aqui para vocês em sequência. Nós precisamos compreender que Deus intencionalmente está usando esses elementos. Por exemplo, ao olhar para a palavra de Deus, nós percebemos que mesmo antes da lei de Moisés, em Gênesis no capítulo 9, no verso 4, logo depois do dilúvio, Deus proíbe o ser humano de comer sangue. Essa proibição seria sustentada na lei de Moisés. Nós lemos isso no livro de Levítico, no capítulo 17, por exemplo, dos versos 10 a 14. Deus terminantemente proíbe o consumo do sangue como alimento e diz que todo o que o comer seria eliminado. Depois da lei, na nova aliança, nós vemos em Atos, no capítulo 15, no verso 29, no Concílio de Jerusalém, que esse é um dos poucos elementos que você encontra na lei de Moisés, ou mesmo antes da lei, que é transmitido para os gentios que estão se convertendo. O ritual da circuncisão não foi comunicado. Uma série de outras coisas que eram praticadas não foi comunicada, mas a observância de não comer sangue continua. Por quê? Porque a linguagem que Deus usa ali em Levítico 17 é essa, porque a vida da carne está no sangue. Então, quando havia derramamento de sangue, a mensagem comunicada era de que alguém estava morrendo. Nós sabemos que esse era o preço exigido. A Bíblia diz que quando o pecado entrou, veio com ele a morte. A Bíblia nos mostra claramente que o salário do pecado é a morte. Ou seja, ele não apenas gerou morte espiritual e separação de Deus, mas demandava que a vida das pessoas fosse entregue. Nessa aliança que Deus está afirmando, ele estava dizendo: quem dará vida no lugar de vocês sou eu. E nós precisamos entender cada aspecto que está por trás do sangue.
Um deles diz respeito a essa moeda de pagamento. Outro deles diz respeito à limpeza espiritual, à purificação, à remissão dos pecados. Mas o outro é aquilo que fortalece a aliança. Pois onde não há morte de quem fez o testamento não será validado. Quando Jesus pega aquele cálice e diz, esse é o sangue da nova aliança, o livro de Hebreus nos mostra um paralelo, que ele está fazendo algo semelhante ao que Moisés fez. Uma nova aliança está sendo firmada e ela seria firmada no sangue de Jesus. E eu e você precisamos entender o conceito da aliança. Porque é que Cristo nos mandou celebrar essa aliança. Porque não é apenas a recordação do compromisso que ele firmou comigo e com você, mas também é o despertar da nossa consciência do compromisso que nós devemos ter para com ele. Ou seja, entender o que significa o sangue derramado, a a aplicação dele deve nos levar a um lugar de compromisso. Em João, no capítulo 6, nós lemos que o povo estava querendo fazer de Jesus rei, porque ele havia multiplicado pães, estava resolvendo necessidades, e Jesus diz, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Então, o que é que Jesus estava falando? Não era um rito de comer a carne, de canibalismo, de forma literal, nem tampouco de beber o sangue. Mas Jesus falava de um ritual de aliança. Como quando Melquisedeque vem ao encontro de Abraão trazendo pão e vinho. Essas figuras eram conhecidas, o pão representando o corpo, o vinho representando o sangue, e aquilo falava de uma aliança de mistura de vida. Nesse nível de aliança, aliança de sangue, havia mistura. A partir do momento que eu, por exemplo, contraísse aliança com alguém e um inimigo tentasse tocá-lo, havia declarado guerra contra mim. É por isso que Deus disse para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É por isso que Josué, depois de firmar uma aliança com os gibeonitas, tinha que defendê-los, porque quando declararam guerra contra eles, estavam declarando guerra contra quem firmou a aliança. Se eu e você entendemos a aliança que temos com Deus, entendemos que temos proteção, entendemos que temos cuidado, há um forte nível de compromisso de um Deus que não nos abandona e pede que nós honremos a sua aliança, que andemos conscientes dela, recordando o nosso coração o tempo todo. Por isso o rito da ceia do Senhor, porque o conceito de aliança tem que estar forte, não apenas nos lembrando de um compromisso que Deus não quebra, mas de um compromisso que eu e você também não deveríamos quebrar, que possamos honrar o sangue, que não apenas nos resgatou, que não apenas nos limpou, mas que expressa a força de um compromisso, que deve ser honrado pelas duas partes. Deus jamais falhará. E eu e você também não devemos falhar. Que Deus nos ajude a entender e praticar essa verdade.